Olá, amados, a paz de Arusha. Hoje, dia 29 de julho de 2019. Então, vamos dar aqui continuidade aqui à pregação do Jason Luiz, aprendendo a dizer não, né? Da Igreja de Nova Vida de Piedade. Vamos lá. Que até agora ele não falou nada no espírito, né, amados? É triste isso, pá. Tá bom, né? Então, vamos continuar aqui, tá, amados? O caminho da igreja, me ensinou o caminho da casa de Deus. Hoje ele está promovido agora, mas ele pode ver os filhos no caminho, os dois filhos homens, os dois são pastores, a filha que serve ao Senhor também trabalha, dirige um departamento infantil inteiro numa igreja. O caminho que ele ensinou nós aprendemos. E não tinha muita conversa. Hoje estamos na fase do diálogo. E você tem que conversar com o filho. Na nossa igreja uma menininha correu e meu sogro foi lá e disse para a mãe, tem que segurar ela. Ela falou, eu e meu marido usamos a filosofia de nunca dizer não às crianças. Meu sogro, mas eu como é que vai fazer? A gente interte, fica assistindo. E a criancinha queria andar pela igreja, ela, filha, olha o livrinho. Ela, eu vou olhar o livrinho, daqui a pouco ela, filha, olha esse relógio, olha, uma coisa ridícula. Tentando entender a criança queria andar, e ela ia atrás da criança, filho, olha essa coleguinha lá no banco, meu sogro agarrou na mão da criancinha, saiu arrastando, tem que ficar sentado aqui. Ela pediu o gabinete, pastor, eu e meu marido desenvolvemos uma teoria, a gente estudou muito, porque nós estamos ensinando aos filhos, quantos filhos você tem? É a primeira, meu filho, na primeira a gente sempre é. Primeiro filho, quando engole uma moeda, você vai para o médico, porque tem que tirar essa moeda, que é uma moeda, meu Deus, meu filho engoliu a moeda. Na segundo filho, quando engole a moeda, você pergunta, quanto foi? Terceiro filho engole a moeda, você devolve isso aqui. Tudo aquele capricho da primeira vez some, irmão, quando você é o primeiro. Ela quis ensinar que era o primeiro filho, estava cuidando. Eu falei, para com isso. Meu sogro falou, criança não anda aqui na igreja. E ela veio triste, pastor. Ela foi, realmente, eu endosso, criança não anda aqui. Você tem que segurar. Ele falou, então nós vamos embora da igreja. Que pena. Você está indo hoje? O que você precisa? Eu sabia que era o problema. Diga não. Você é sacerdote, diga não. Quando mais você tem que dizer não? Estou terminando. Quando quiserem pôr em dúvida a palavra de Deus na sua vida, você diga não. Gênesis 3, 4 e 5. Eva, que não tinha o que fazer com tanta fruta para tratar, tanta horta para cuidar, tanto bicho para ver. Eva começou a dar conversa para a cobra lá na árvore, conversando. Daqui a pouco, Satanás veio com a conversa, sabe o que disse? Por que você não pode comer? Porque o Criador disse que essa não pode. Não é isso. Não. É que ele sabe que a hora que você comer do fruto do bem e do mal, você vai saber igual a ele. É isso. Então, para você não ficar sabendo igual a ele, é que ele proibiu. Quando Deus nos diz algo, nos diz não permita que ninguém questione o que Deus falou para você. Satanás é perito em contar a mentira disfarçada de verdade. Ele não disse, isso ele está certo. Não, ele inventou um outro motivo. Não é porque vai correr nada, não. Que isso? É porque vocês vão saber igual a ele. Ele não quer ninguém saber igual a ele. Então é assim. Ela questionou a autoridade de Deus. Jovens. Então, vocês vejam. Ele disse que Satanás, né, que na verdade a Terron é perito, né, tipo assim, colocar a verdade, né, em mentir. É perito em mentir, tá? Ele falou um termo aqui que eu esqueci agora, o termo que ele usou, mas que ele é perito em converter a verdade em mentira. Tá certo? Em pegar a mentira, tipo, vamos voltar aqui pra gente ver o que ele falou direitinho? Vamos ver. Satanás é perito em contar a mentira disfarçada de verdade. Então, isso. Satanás é perito em contar mentira disfarçada de verdade. E é isso aí que ele faz aqui nesses tempos, Terron. Que ele conta mentira disfarçada de verdade. Porque isso aqui tudo é um caminho de mentira físico. E sendo que o Pai é no espírito. Então, isso aqui é mentira. Esse homem aqui está vivendo a mentira, que é a religião. A religião é o caminho da mentira, do engano, é a porta larga.
Então vocês vejam, realmente Terron é perito em contar a mentira disfarçada de verdade. Mas só que não é verdade. Por quê? Porque a verdade não tem mentira. A verdade é verdade, ponto. Então, quando ele conta a verdade disfarçada, a mentira disfarçada de verdade, na verdade é mentira, não é verdade. Porque isso aqui, ó, batismo nas águas. Isso não existe, o batismo no Espírito. Homem falando, a gente viu em João 10 que Yahushua é o pastor e que ele dá a vida pelas ovelhas. Ele é o único pastor. Então, esse aqui não é pastor, ele mesmo disse que não é pastor, da qual as ovelhas não lhe pertencem. Mentira. Aqui adoração, cantar, louvores físicos, isso aqui não existe. O Pai não aceita isso, então é o caminho de mentira. Vamos continuar. Isso aqui é o caminho de mentira. Ele não disse isso, ele tá certo. Não, ele inventou um outro motivo. Não é porque vai correr nada, não. Que isso? É porque vocês vão saber igual a ele. Ele não quer ninguém sabendo igual a ele. Então é assim. Eva questionou a autoridade de Deus. Jovens que estão aqui hoje, aquilo que a Bíblia diz que é verdade, você não pode questionar. Se você já sabe o que a Bíblia diz a respeito de algo, não precisa fazer um estudo para descobrir se é possível ou não. Deus disse, isso não pode. Você já sabe. Mas eu estive pensando, eu li uma versão nova da Bíblia e estava achando que esse texto não foi traduzido corretamente. Também não é assim, a gente não pode ser radical. Deus disse não, é não. Deus disse não, é não. Então, se Deus disse não, não duvide da palavra dele. Se você já sabe o que a Bíblia fala sobre um tema, você tem que manter isso no coração e não negociar nenhum ajuste naquilo que Deus te disse. Exato. Mas na escritura diz, veja bem, vamos lá, ele falou sobre isso, beleza, que Deus diz não, né? Yahweh diz não. Então vamos ver aqui uma parte aqui que Yahweh disse não, que é interessante, que eles teimam e continuam negando da religião. Vamos ver? Tá aqui, ó. Atos 17. Vamos ver aqui porque o apóstolo Shaul disse. 24 e 25. Vamos ver aqui o não de Yahweh. Olha o que o apóstolo Shaul diz. O Yahweh. Cadê? Eu gosto dessas versões assim que fala de templo. Mas todas estão assim, ó. O Yahweh que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, olha que o não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, se ele não habita aqui, é para não ir num templo feito por mãos de homem, num templo físico. Mas as pessoas desobedecem e vão ao templo físico. E sendo que Yahweh diz que não é para ir, porque ele não está lá, se ele não habita num templo feito por mãos humanas, por que nós vamos num templo onde ele não habita? Então, se ele não habita, é que a gente não deve ir. Vejam, continua. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como se que necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E nem tampouco é servido. Nem, aqui também é não. Nem tampouco é servido por mãos de homens. Ou seja, ele não é servido por mãos humanas, ou seja, você não deve servir a ele num templo físico onde ele não habita. E ainda mais dando dízimos e ofertas, vai fazendo adorações, cantando e dançando para ele, cantando alto, entende? E ouvindo o líder religioso. Tá aqui, o não de Yahweh. Mas eles não falam isso. Entende? Vocês vejam o engano, isso aqui foi o não dele. Então ele disse não, mas as pessoas não ouvem o não, que ele não habita em templo feito por mãos humanas e não aceita nada nas suas mãos físicas, e eles vão num templo físico. Então vocês vejam bem. Vamos continuar. Deus falou que sexo fora do casamento é pecado. Pastor, mas e se há amor? O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? É pecado. É pecado, acabou o assunto.
Mas nós estamos pensando, nós somos da mesma fé. Então veja bem, meus queridos, Deus diz que o sexo antes do casamento é pecado, né? Mas esses atos de casar, essas cerimônias, não foi ele que instituiu. Porque se vocês pesquisarem sobre cerimônias de casamento, como surgiu, vocês vão ver que veio do paganismo. Porque você não vê na Bíblia, você vê assim que Yahushua ele foi numa cerimônia, numa festa de casamento. Mas ele foi numa festa. Mas, qual foi a festa que Yahushua foi no casamento? Foi uma festa religiosa? Com certeza não. Sabe por quê? Porque Yahushua não praticava nada religioso. Então vocês vejam, o que era o casamento na época? Né? Quando a pessoa ia casar. Quando falou assim, por exemplo, Isaac, né? Abraão pediu para o servo dele e no parente dele para poder encontrar uma esposa para Rebeca, né? Aí foi o moço lá, encontrou Rebeca, uma pessoa para Rebeca, não, para Isaac, o filho dele. Encontrou Rebeca, Rebeca foi até ele, e aí diz que Isaac conheceu Rebeca. Como é que é conhecer Rebeca? Isso aí que quer dizer conhecer Rebeca? Conheceu, foi, casou, ou seja, teve relação. O casamento é isso. Quando, o casamento que o pai aceita é assim: uma pessoa tá com vontade de casar, tá querendo um relacionamento, casar, morar junto, quer ter um relacionamento sincero, chegar para os pais da noiva e falar: olha, eu tô gostando de sua filha, eu quero assumir um compromisso sério com ela, eu me comprometo em honrar, em cuidar dela, em ser fiel a ela, em ser respeitoso com ela, em ter uma família com ela, ter filhos com ela, sabe, cuidar dela. E os pais da noiva falam: olha, eu te abençoo, aceito. Isso já é um casamento. Vocês querem ver só uma coisa? Um casamento no civil. E isso, gente, eu me lembro, olha só, eu vou contar uma coisa aqui pra vocês. O primeiro casamento eu casei virgem, né, na igreja, né, e sofri muito. Aí eu me separei. Me separei porque enquanto o pastor não liberou, eu ainda continuei sofrendo. Eu precisei esperar a liberação dele para eu me separar. Olha que absurdo. O que é a escravidão? E aí, eu sempre tive muito medo de casar de novo e sofrer o que eu sofri com meu primeiro marido. Então, o que eu fiz? Eu fui, conheci meu marido, né, esse é o meu marido atual, fui morar com ele. Eu disse: eu não vou me casar sem conhecer. Fui morar com ele. Minha família, nossa, mas me criticou, que você quer que você esteja pecado, que você vai pro inferno, biriri, baroró. E eu também me sentia mal, achando que eu ia pro inferno. Eu vou pro inferno porque eu não tô casada, não sei o que, não sei o que. E aí, um belo dia, eu fui numa igreja Nova Vida, dessa aqui. Nova Vida, não é cristã não, é Nova Vida mesmo, perto da minha casa. Fui, conversei com o pastor Sebastião, né, que se denomina pastor, mas que não é. Conversei com ele. E eu falando pra ele, né, que eu estava me sentindo muito culpada, porque eu estava morando e sem estar casada, e aquilo me consumia, gente, me consumia. Sabe o que ele falou pra mim? Eu fiquei chocada. Tanto que eu saí da igreja dele e voltei pra igreja que eu fazia parte, porque eu fiquei chocada com o que ele me disse. Olha o que ele me disse. Olha só, ele botou a mão no rosto, falou assim: eu vou te falar uma coisa que você pode ficar chocada. Mas o casamento, ele passou a ser no civil há 100 anos atrás, tá? Mais ou menos. Por quê? Porque o casamento no civil foi um jeito que eles colocaram para proteger a mulher. Porque o homem ia, morava com a mulher, tinha um monte de filho, aí ele largava a mulher e deixava a mulher sem nada. E a mulher ficava perecendo, passando necessidade com as crianças, ele não queria nem saber, arrumava outra e ficava nisso. Então o casamento foi para isso, foi para garantir uma segurança à mulher. Então, minha filha, você não está pecando de estar morando sem estar casada, tá? Mas só vou te dizer uma coisa: você só não pode tomar ceia. E aquilo ali, eu saí dali, gente, chocada.
chocada. Tanto que eu saí da igreja dele e voltei para a igreja que eu fazia parte, que eu achei um absurdo. E aí, na igreja que eu fazia parte, o pastor foi e pagou o meu casamento no civil, tá? Gente, olha, eu quando falo da igreja e tal, eu vou botar bem claro aqui, eu não saí da igreja que eu fazia parte por causa de pastor, tá? Pelo contrário, eu sou muito grata que eles fizeram por mim, eles me ajudaram muito, muito. Pagaram meu casamento, que na época foi R$800, eu não tinha dinheiro para pagar, tá? No civil. Fizeram a festa do meu casamento, tá? Desse segundo casamento. Eu não tinha condições. Mas isso é festa paganizada, eu não sabia disso. Depois que eu vim descobrir. É de paganismo. Veio do Egito. Então, o que acontece? Eles pagaram o enterro do meu pai, me ajudaram muito. Eu não saí da igreja por mágoa de pastor. Não, pelo contrário, eu tenho um carinho muito grande por eles, tá? Até aniversário deles, eu desejo feliz aniversário, sabe? Sempre lembro e falo que amo eles, mas eles não me respondem, sabe? Não me responde mais, tá? Eram 3 pastores, que eram da igreja que fazia parte, que nenhum dos 3 me responde mais. Mas eu não tenho nada contra eles. Eu só saí porque eu vi que tá errado, que o único pastor é Yahushua, então eu vou seguir Yahushua, porque foi Yahushua que morreu por mim, não foram eles que morreram por mim. Tá certo? Mas foi Yahushua. Então não tem nada contra. Mas vamos ver aqui o que é. É como surgiu a cerimônia do casamento religioso. Como surgiu, vamos ver. A cerimônia do casamento no religioso. Que pelo que eu vi uma vez uma pessoa falando, surgiu, olha, celebrante de casamento, cerimônias ecumênicas, tá? Cerimônias ecumênicas, o que é o ecumenismo? Ecumenismo é a junção de todas as religiões numa só. Então aqui, ó, história do casamento. O casamento ao longo da história. Vamos ver aqui, ó. De atos de estabelecimento de acordos políticos à demonstração de afeto mútuo, o casamento teve várias funções no decorrer da história humana. Então vocês vejam bem que era um ato político, tá? O casamento é uma das tradições humanas mais antigas e disseminadas pelo mundo, mas é comumente associado à imagem do cristianismo e mais especificamente à Igreja Católica. Veja, veio da Igreja Católica, mas na verdade não veio da Igreja Católica, ela veio do Egito. Atualmente ele é visto como uma ação, um contrato, formalidade ou cerimônia que deve ser realizado para estabelecer uma união conjugal, em que os envolvidos têm como propósito a vida em conjunto. Essa vida comum envolve o compartilhamento de interesses, atividades e responsabilidade entre as partes envolvidas. Porém, as primeiras formas de casamento eram vistas como ferramentas de manutenção de relacionamento entre grupos sociais. As sociedades tribais anglo-saxãs, por exemplo, viam no casamento uma forma de estabelecer alianças e conquistar aliados, constituindo relações diplomáticas e laços econômicos. Até o século XI, os casamentos eram arranjados pelas famílias dos noivos, que buscavam conseguir perpetuar alianças ou a manutenção do poder econômico familiar ao promoverem casamentos entre famílias com posses maiores ou de tamanho similar. O consentimento só passou a fazer parte da tradução a partir de 1140, com o decreto de Graciano, uma obra extensa que trata sobre direito canônico, estabelecendo regras de conduta e normalizando o costume da Igreja Católica. O consentimento ou a manifestação voluntária em relação à vontade de unir-se em matrimônio passou a ser a partir do século XII, condição para que o casamento fosse realizado.
Por muito tempo, o casamento foi amplamente usado na Europa medieval como modo de formar e manter alianças políticas e militares. Reis, príncipes, rainhas, princesas e demais membros de nobreza sujeitavam-se a casamentos com o único interesse de firmar tratados e assegurar a estabilidade econômica de uma região. O caráter irrevogável que a união matrimonial possuía tinha sentido de estabilidade nas relações entre os grupos de interesse. Obviamente, os casamentos entre pessoas normais ainda aconteciam de acordo com a estipulação social e religiosa. Vocês vejam que tem religiosidade aí no meio, né? Embora a criação da Igreja Anglicana em 1534 e a dissolução do casamento entre o rei inglês Henrique VIII e a rainha espanhola Catarina de Aragão tenha sido marcos importantes para a contestação do caráter permanente da união matrimonial, foi a partir de 1670 que a indissolubilidade do casamento passou a ser contestada. Decisões parlamentares promoviam a quebra de relações matrimoniais para casos e pessoas específicas, o que se tornou a premissa do divórcio que o conhecemos hoje. A partir de 1836, na Europa, o casamento deixou de ser um ato exclusivamente religioso. Veja, casamento é um ato religioso, passando a ser possível a união civil e não religiosa, ou ainda que pessoas não católicas ou de outras religiões se casassem de acordo com seus próprios preceitos. Vocês vejam que Yahustra não participava dessas casamentos religiosos. Você viu que em 1836 o casamento deixou de ser um ato exclusivamente religioso, passando a ser possível a união civil e não religiosa. Tá certo? Só que na época de Yahustra, o casamento não era religioso, era uma coisa assim, tipo, tinha uma festa de casamento, chegava o noivo chegava para os pais da noiva e falava, né? Ou então eles arranjavam o casamento, né? Entre eles, e eles faziam a festa do casamento, mas não era uma coisa religiosa, era uma festa, uma celebração, entendeu? Era no costume deles lá, mas não era uma coisa assim, tipo, religioso de hoje, né? Dos dias de hoje, o costume de hoje. Eu acredito que não era assim. Hoje, as discussões que envolvem o casamento ainda persistem e representam muito das mudanças que ocorreram em nossa sociedade. O casamento homoafetivo, por exemplo, é amplamente discutido na sociedade atualmente, principalmente nas esferas políticas, onde a pluralidade e a diferença devem ser contempladas, e nas organizações religiosas que se posicionam contra e acreditam ser a única instituição legítima capaz de consagrar a união matrimonial. Então vocês vejam. Eu estou querendo ver aqui outra aqui, porque tem aqui, amados, sobre como surgiu uma invenção cristã, o casamento, uma invenção cristã. Vocês vejam bem, uma invenção cristã, do cristianismo. Tá? Veja, a união indissolúvel celebrada por um sacramento substitui antigos costumes de poligamia, provocando grandes mudanças nos hábitos europeus. Em 392, o cristianismo foi proclamado religião oficial. Em 1965 e 1008, eram batizados reis na Dinamarca, Polônia, Hungria, Rússia, Noruega e Suécia. Tá. Só que eu estava querendo ver aqui, ó. A Europa pagã mal batizava no ano 1000, apresentava, portanto, uma concepção de casamento totalmente contrária dos cristãos. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui, amados. Eu vou botar esse link aqui na descrição. Porque não vou ler isso não, porque é muita coisa. Vou botar o link na descrição. Mas eu estava querendo ver aqui o seguinte. Peraí. Veja bem. Como surgiu a cerimônia do casamento no paganismo. Vamos ver aqui. Que veio do Egito. A influência pagã no cristianismo. A influência pagã no cristianismo. Vamos ver. Aqui. Olha isso aqui, amados. Pentagrama. Que é terrom. Aqui é o bote. Vejam bem.
No ano de 312, quando o imperador romano Constantino se converteu ao cristianismo, que na verdade não foi a Yahushua, ele garantiu a liberdade de culto para a nova religião. Ele é considerado por muitos o fundador da Igreja Católica, e foi ele quem definiu muito de como seria a doutrina da Igreja. Para tanto, se baseou nas práticas que conhecia, antigos cultos pagãos e a cerimônia da corte imperial. Antigos cultos pagãos, então até a cerimônia do casamento era do paganismo. O ato de o clero caminhar aos seus assentos no início da missa, enquanto a congregação fica em pé cantando, teve início no século IV e foi copiado do cerimonial imperial. Quando os magistrados romanos entravam na sala da corte, os presentes se colocavam em pé e cantavam. Este ato ainda é praticado em muitas igrejas católicas e evangélicas. Veja, veio do paganismo, vocês vejam bem. O modelo dos templos católicos, conhecido como basílica, veio da cultura grega e era um espaço destinado à realização de grandes assembleias. Constantino escolheu esse modelo de construção. E, como era adorador do sol, veja, quem Constantino adorava o sol, e ele botou o nome de Jesus Cristo, né? Porque era Mitra, o Deus Sol. Ele adorava Mitra. Então vocês vejam bem. Como era adorador do sol, desenhou as basílicas de modo que os raios solares caíssem sobre o orador. Elas sempre eram construídas voltadas para o leste, onde nasce o sol, assim como eram os templos gregos e romanos. Você vê que tem uma parte na escritura que diz que fala sobre cadê? Acho que era Jeremias. Deixa eu ver aqui se era Jeremias. Deixa eu tirar aqui, que eu vou botar isso aqui também para vocês. Deixa eu ver aqui, ó. Eles estavam adorando ao sol. Bíblia. Eu acho que era Jeremias. Peraí. Aqui, Deuteronômio 4, Deuteronômio 4:19. Deuteronômio 4:19, vamos ver aqui. Veja bem, como é que essa prática ainda continua. Deuteronômio 4. Deuteronômio 4, acho que é 29, né? 19, olha só. E para que, ao erguerem os olhos ao céu, ouvirem o sol e virem o sol, a lua e as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem e se prostrem diante deles e prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. Agora vamos ver aqui Ezequiel 8:4. Ezequiel 8:4 aqui está dando ordem de não adorar. Vocês vejam que é uma adoração que já vinha há muito tempo. Ezequiel 8:4. Ezequiel 8:4. Vamos lá. E é esse sol que é adorado nas igrejas, amados. Vejam. Ele estendeu o que parecia, vamos ler aqui do 3. Ele estendeu o que parecia um braço e pegou-me pelo cabelo. O Espírito levantou-me entre a terra e o céu, e em visões de Yarro. Ele me levou a Jerusalém, à entrada da porta do norte do pátio interno, onde estava colocado o ídolo que desperta o zelo de Deus. E ali, diante de mim, estava a glória do Deus de Israel, como na visão que eu havia tido na planície. Então ele me disse: filho do homem, olhe para o norte. Olhei, e no lado norte, à porta do altar, vi o ídolo que desperta os zelos de Deus. Veja bem. E ele me disse: filho do homem, veja você o que estão fazendo? As grandes práticas repugnantes da nação de Israel, coisas que me levarão para longe do meu santuário? Mas você verá práticas ainda piores do que estas. Então ele me levou para a entrada do pátio. Olhei e vi um buraco no muro. Ele me disse: filho do homem, agora escave o muro. Escavei o muro e vi a abertura de uma porta ali.
Ele me disse: entre e veja as coisas repugnantes e más que estão fazendo. Eu entrei e olhei. Lá eu vi, desenhada por todas as paredes, todo tipo de criaturas rastejantes e animais impuros e todos os ídolos da nação de Israel. Na frente deles estavam 70 autoridades da nação de Israel e Jazanias, filho de Safã, estava no meio deles. Cada um tinha um incensário na mão e ele se levantava uma nuvem aromática de incenso. Ele me disse: filho do homem, você viu o que as autoridades da nação de Israel estão fazendo nas trevas? Cada um no santuário de sua própria imagem esculpida? Eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou o país. E de novo disse: você os verá cometendo em práticas ainda mais repugnantes. Então ele me levou para a entrada da porta norte da casa do Senhor. Lá vi mulheres sentadas, chorando por Tamuz. Quem é Tamuz, amados? Que é esse que é adorado também hoje como filho. Tamuz era filho na verdade, Tamuz não foi filho de Nimrod, tá? Assim, Cush casou com Semiramis. E Semiramis teve Nimrod. E Cush foi morto. Acho que foi pelo tio dele. Coisa assim que ele foi morto, cortou todos os pedaços dele. Bom, enfim, Cush foi morto, tá? E aí, Semiramis casou com o próprio filho, Nimrod, que é aquele mesmo da Torre de Babel, que queria fazer a Torre de Babel. É esse Nimrod. Semiramis casou com o próprio filho. Só que Nimrod morreu também. E aí o que ela disse? Ela estava grávida, mas lógico que ela foi cornuda, né? Porque que Nimrod foi cornudo, foi filho, casou com ela e foi corno. Porque ela com certeza traiu o filho e estava grávida de outro. E aí o que ela falou? Para ela encobrir a mentira da traição dela, ela disse que o Deus Sol, que é Nimrod, porque ela fala que é o Deus Sol, ela engravidou dele. E aí veio Tamuz, veio chorando por Tamuz. E aí o que acontece? Esse Tamuz também foi morto. Eu não me lembro mais agora como ele foi morto. Mas eu sei que no lugar que ele foi morto, nasceu um pinheiro. E é essa que começou agora a adoração, que começou a adoração do Natal, que na verdade eles comemoram o nascimento de Tamuz, que foi dia 25 de dezembro. E aí que tem o pinheiro, que é a árvore de Natal, que em cima eles botam esse pentagrama, né? Esse pentagrama aqui, ó, que bota em cima da árvore, veja. Veja bem. Não tem esse pentagrama em cima da árvore? Então vocês vejam bem. Então, o que acontece? Tamuz, ele morreu e nasceu esse pinheiro. É aí que surgiu a árvore de Natal. Entende? Para adorar Tamuz, porque na verdade eles celebram o nascimento de Tamuz, não o nascimento de Yahushua. Então veja bem, ó. Lá eu vi mulheres sentadas chorando por Tamuz. Ele me disse: você vê isso, filho do homem? Você verá práticas ainda mais repugnantes do que essa. Ele então me levou para dentro do pátio interno da casa do Senhor, e ali, à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, havia uns 25 homens, com as costas para o templo do Senhor e os rostos voltados para o oriente, onde se estavam prostrando na direção do sol. Ele me disse: você viu isso, filho do homem? Será algo corriqueiro para a nação de Judá essas práticas repugnantes? Deverão também encher a terra de violência e continuamente me provocar a ira? E veja, eles estão pondo o ramo perto do nariz. Por isso, com ira eu os tratarei, não olharei com piedade para eles, nem os pouparei. Mesmo que grite aos meus ouvidos, não os ouvirei. Vocês vejam que essa prática até hoje de adorar o Deus Sol. Ele estava adorando Tamuz também, que é Deus Sol. Nimrod, que ele diz que é Deus Sol. E Semiramis é a lua, a deusa lua. Então vocês vejam que eu estava adorando o sol, a lua e as estrelas celestes, né, que está mais em cima. Então vocês vejam bem. Vocês vejam que interessante, né? Cadê onde é que está aqui? Que eu já até me perdi. Ó.
Não, já, deixa pra lá, que agora eu não sei mais onde está escrito, que eles estavam adorando o sol, né, é no outro que a gente leu, é no outro, né. Então, o que acontece, amados? Aí, né, então, essa prática já veio do paganismo, já veio daquela época. E Constantino adotou essa prática de adorar o Deus Sol. Mas a prática pagã mais utilizada pelos cristãos ocidentais talvez seja a cerimônia religiosa do casamento. Veja bem, que é a prática pagã. Os historiadores dizem que o casamento, como conhecemos hoje, surgiu em Roma, mas na Grécia já era costume as pessoas usarem branco em ocasiões especiais, como o nascimento ou casamento. O buquê da noiva era uma mistura de alho, ervas aromáticas e grãos. O alho seria para afugentar maus espíritos e os grãos garantiam as ervas e grãos simbolizavam uma união frutífera. Algumas culturas acreditavam que colocando açúcar no buquê, o temperamento da noiva seria doce. Veja bem, é coisa pagã, até esse negócio do buquê, de jogar o buquê, tudo isso veio do paganismo. O uso do véu de noiva é uma referência à deusa romana Vesta, ou Éstias do grego. Vesta era a deusa virgem, protetora da casa e família. A aliança significava uma ligação perfeita do casal. Assim como o círculo da aliança não tem fim e representava para os egípcios a eternidade, veio dos egípcios, vejam bem. Egípcio, Grécia, Roma, vocês vejam bem, isso tudo veio desses países, desses lugares, né? Então aqui, ó. Assim como o círculo da aliança não tem fim e representava para os egípcios a eternidade, assim como o amor do casal deveria durar para sempre. O uso no dedo anelar da mão esquerda vem dos gregos. Eles acreditavam que por esse dedo passava uma veia que ia direto ao coração. Esse costume, ou posteriormente adotado pelos romanos, é incorporado às cerimônias cristãs. Jogar arroz nos noivos é um costume chinês e significa fartura e fertilidade. Algumas outras culturas jogavam tricô, farinha ou bolo na cabeça da noiva e comiam o resto para terem sorte. Vejam bem, de onde vem isso, amados? Quanto ao bolo do casamento, os romanos já partiam um bolo sobre a cabeça da noiva para simbolizar fertilidade e abundância. Mas o mais irônico é que talvez a maior influência pagã seja justamente uma das datas mais importantes para o cristianismo, o Natal, onde se comemora o nascimento de Jesus. Veja bem, entre os dias 17 e 23 de dezembro, os romanos comemoravam a Saturnália, que era um festival de honra ao deus Saturno. Nesse período, eles faziam banquetes. No dia 25 de dezembro era comemorado o Natalis Soli Invicti, ou o nascimento do Sol Invencível. Essa data foi instituída pelo imperador Aureliano no ano de 273 para celebrar o nascimento de Mitra. Quem é Mitra? Tamuz, é o mesmo. Vem de Nimrod, Tamuz, tarará, parará, Mitra. E aí vem, pará. Aí até que veio Cristóvão Colombo, que a gente ontem descobriu essa bomba na live ao vivo do irmão Edinho, com o irmão Rodinei e irmão Jussier, que eles estão lendo o livro A História da Colonização Portuguesa no Brasil. Gente, eles lendo esse livro, o irmão Edinho leu um outro livro bombástico que diz que Cristóvão Colombo, na verdade, era o Jesus Cristo. Cristóvão, que na verdade era Cristóvão Colombo, uma coisa assim. Gente, olha, eu fiquei assim passada quando eu vi isso. Então vocês vejam que vem disso aí. Que vem, na verdade, Jesus Cristo não é Yahushua. É o Deus Sol, que até hoje é adorado nos templos. Entende? Então isso é uma coisa que vem de muito tempo. Põe tempo nisso. Então vamos lá. Cadê? Para celebrar o nascimento de Mitra, deus indiano e persa da luz. O nascimento do Sol Invencível já era consagrado também em outros povos pagãos, com seus respectivos deuses equivalentes a Mitra, Ra,
deus egípcio, Uto na Babilônia, Súria na Índia, Baal, deus cananeu, e o deus greco-romano Apolo. Baal, não era esse que eles adoravam? Que o profeta Ezequiel estava vendo que eles estavam adorando em direção ao sol, olhando ao sol, ou seja, adorando a quem? Baal. Vocês vejam bem. Como essas festividades pagãs já estavam enraizadas na cultura popular, o Papa Júlio I determinou a substituição da veneração ao Deus Sol pela comemoração do nascimento de Jesus, convertendo assim a festa pagã ao cristianismo. Vocês vejam que não tem nada de arruxo aqui. Ou seja, muito daquilo que hoje é considerado sagrado, entre aspas, dentro do cristianismo, na verdade deriva da cultura pagã, que normalmente é criticada e menosprezada pelos cristãos. Vocês vejam, o evangélico, ele critica essas práticas pagãs, mas ele mesmo faz os mesmos. Porque casamento, no religioso, é tudo pagão, coisa do paganismo. Vocês vejam bem. Então, eu vou colocar isso aqui, tá certo, amados? Para vocês também, tá? E vamos aqui dar continuidade aqui ao que ele tá falando, né? Vou botar esses 2 links na descrição, tá certo, amados? Então, vamos lá. A gente vai casar mês que vem. É pecado ainda. Mas nós oramos e sentimos paz. Ainda que você sinta paz, é pecado. É que você está endemoniado, por isso está sentindo paz. Você já quer fazer, já não fez. Aí você acha que tem paz no coração. Sua consciência virou osso, você não viu. Por isso que ela não acende mais, dizendo que olha o perigo, olha o perigo. E você quer confirmar algo que a Bíblia diz que não. Você quer mudar o que Deus disse não em si. Então, se quiserem fazer com que você duvide da palavra de Deus, digam não retumbante. Por último, quando quiserem desviar a adoração que é devida a Deus para qualquer outra pessoa, diga não. Jesus estava sendo tentado por Satanás, e Satanás veio e disse assim: você não precisa passar por isso. Você sabe que tem um Judas no seu caminho, sabe que tem um Pedro no seu caminho, sabe que o povo é ruimzinho, sabe que você vai passar muita coisa até chegar na cruz e vai doer muito. Ou seja, as poucas, joelho em um minuto, ó. Papo de culto, acabou, eu entrego a chave do reino que Adão passou para mim, e você acabou com sua missão, eu saio, vou me queimar no inferno de uma vez, e você não precisa se preocupar, o Senhor falou, está longe. A palavra diz, só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirá. Pode ser 1 minuto ou meio minuto, eu não vou me dobrar diante de quem não merece adoração. Se te propuserem de dar adoração que é devida a Deus para qualquer outra pessoa, aprenda a dizer não. Ah, mas é o fulano, de vez em quando a gente vê isso por aí. É só a oração do pastor tal, é só o lenço do reverendo tal, é só o travesseiro que o irmão dorme, é só a toalha que o cantor usa, que isso. Irmão, repreenda, diga não e fala, eu continuo com o Senhor que merece a adoração da minha vida, e só Ele. Jesus disse isso. Então, veja bem, ele está falando de arrojo, né, quando ele foi tentado, e que você veja que Terrom, né, que na Bíblia está como diabo, ele falou para ele, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ele queria adoração física para ele. Mas Yahushua disse, somente ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Prestarás culto como? No Espírito. Você viu que Satanás, Terrom, pediu adoração física para ele se prostrar e adorar ele no físico. E ele negou, ele disse não, e ele escolheu adorar o Pai em Espírito em verdade. Continuar a adoração ao Pai em Espírito em verdade, porque ele sempre adorou o Pai em Espírito. Então vocês vejam, e foi isso que ele veio ensinar a nós, adorar o Pai em Espírito. Certo? Porque somente Yahushua veio revelar o Pai. Então vocês vejam, né? E aqui, eles adoram em Terrom, no físico, se prostrando a Terrom aqui, ó. Isso aqui, ó, é adoração a Terrom no físico. Porque a Yahweh a gente adora no espírito, no entendimento. Vamos continuar. Só a Ele servirás. Quando quiserem desviar a adoração que é devida ao Senhor, seja por instituição, seja por um nome famoso, diga não. Foi lido no início desse texto, desse culto, um texto de Atos 3. Atos 3 é muito interessante, porque 2 pastores duros chegando na igreja.
para a oração da tarde. Um cego, um coxo é colocado ali. O coxo olha para eles pedindo ajuda. E Pedro começa a sacudir os bolsos para conferir que não tinha nenhuma moeda. Olhou para João e João também. O coxo está ali olhando. Aí é interessante que Pedro diz assim, ó, capítulo 3, verso 4. Pedro diz assim, olha para nós. Olha só como Pedro diz, olha para nós. A Bíblia diz que o coxo olhou como quem está esperando alguma coisa, porque o homem mandou olhar, olha para nós. Quando o homem olha, Pedro diz assim, em nome de Jesus Nazareno, e agarra na mão do coxo, levanta-te e anda, e sacode o homem e põe o homem de pé. Ele diz, olha para nós, o homem olha. Aí eles entram no templo e o homem entra saltando, glorificando a Deus. As pessoas de dentro da igreja vêm e falam, é o coxo da porta, que todo dia vem pedir ajuda. E como é que ele está liberado agora? E começam a olhar, e o homem aponta para Pedro e João, que fizeram o milagre. Todo mundo olha para Pedro e João, e Pedro diz assim, não olha para nós. Versículo 12. Minutos atrás ele falou, olha para nós. E aí quando ele olhou, ele disse, Jesus que está em nós, passa um som para você. A hora que o homem ficou curado e o povo queria dar adoração a Pedro e João, Pedro disse, não olha para nós. Isso foi no nome do Senhor que aconteceu. Eles não aceitaram. Realmente nosso ministério não é brincadeira não. Nós somos um coxo no caminho, a gente levanta. Nós estamos aqui, se ficar na minha sombra, sai curado. Não olha para nós, não, isso não somos nós. Isso é a unção do Senhor. Imediatamente ele disse não, porque ele não aceitou a adoração que era devida ao Senhor. A gente precisa desses Pedros e desses Joões hoje, que não aceitam a glória que é devida ao Senhor. Agora você vê, ele falou, né, como a gente já leu, Atos 3 e Atos 4, né, que ele estava no pátio do templo, não é no templo. E aí você vê que ele, quando ele disse que as pessoas estavam no templo e viram o coxo, ou seja, as pessoas não estavam no templo, estavam no pátio do templo. Está bem claro na escritura, no pátio do templo, tá certo? Veja bem, aqui, ó. Mas ele fala templo para a pessoa entender que é o templo, esse templo aqui, ó. Para a pessoa entender que é esse templo aqui, ó. Templo físico. Mas não é isso, veja bem. Aqui as pessoas estavam no pátio do templo, tá bem claro. E eles estavam no pátio do templo, tá? Ó. Aqui, ó. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele, então disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Yahushua Nazareno, ande. Então vocês vejam, aí ele disse, olhe para nós, porque ele falou, em nome de Yahushua, ande. Depois ele disse, não olhe para nós. Realmente ele falou, mas depois disso que ele começou a falar de Yahushua, da ressurreição, começou a falar das coisas de Yahushua no pátio do templo, onde as pessoas estavam. E isso ele não falou, amados. Ele só disse assim, a gente precisa ter quantos Pedros e João, né? Mas ele não disse que o Pedro e João estavam cheios do Espírito e começaram a falar de Yahushua, tá certo? E quase 5.000 se converteram, creram, de homens, como está escrito aqui, né, em Atos 4, está escrito bem claro, né, que perto de 5.000 se converteram. Enquanto eles estavam falando, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo, proclamando em Yahushua a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João, quem? Os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Agarraram Pedro e João, como já estavam anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Por que eles fizeram isso? Porque chegando um número de quase perto de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, creram. Veja, mas muitos que tinham ouvido a mensagem creram. Chegando um número perto dos homens que creram, perto de 5.000. Ou seja, por que eles ficaram perturbados? E aí, no dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, que era o sumo sacerdote onde Yahushua estava na casa dele sendo julgado. E que estavam os sacerdotes, os líderes religiosos, os mestres da lei,
Estavam lá na casa de Caifás, o sumo sacerdote. Zombaram de Arruxo, cuspiram nele, esbofetearam ele e perguntava: agora adivinha quem foi que te bateu? Está lá em Mateus 27, amados. Leia Mateus 26, 27, 28, vocês vão ver. Que são essa corja aqui, ó. Quem são as autoridades? Os políticos, que sempre andavam juntos. E aí, por que eles ficaram perturbados? Porque perto de 5.000 se converteram a quem? A Yahushua, saíram do templo físico e passaram a ser o templo. Ah, mas isso, esse moço aqui, né, o Jason não vai falar. Claro, não precisa das pessoas saberem disso, imagina. Se as pessoas souberem disso, elas também vão sair e vão para o caminho que é Yahushua, que é a liberdade que é em Yahushua. Então não precisa, a pessoa tem que ficar aqui presa na religião. Se quiser te dizer que ele precisa de um lugarzinho na sua vida, diga não. A gente espera que o diabo venha pedir muita coisa, mas ele vem pedir só um pouquinho, um espacinho. E a Bíblia diz em Efésios 4, 27, diga não ao diabo, não deixe lugar ao diabo. Se você for fazer um cruzeiro, um desses navios imensos de 10, 12 andares, você que está programando de levar sua esposa para ir um passeio desse, tá, R$800 para pagar em 6 vezes, cabeça, tudo incluído, sai daqui, vai até Santos, vai até Ilha Bela, depois volta, passa, e você vai ver que tem coisa de boa nessa terra. E sua esposa vai voltar de lá melhor do que você imagina. Mas imagina que você entra num cruzeiro e o navio está saindo para pegar águas internacionais, águas distantes do porto, e você vê o capitão, você está notando que tem alguma coisa errada, e o capitão do navio vem de gente querida, sejam bem-vindos ao cruzeiro, nós somos 1.500 passageiros, numa viagem de 3 ou 4 dias, é muito bom ter vocês a bordo, e eu quero avisar a vocês, nós temos na realidade um pequeno vazamento no casco desse navio, mas é uma coisa boba, é uma coisinha pequena. Então não se preocupem, desfrutem da comida, desfrutem das piscinas, desfrutem dos shows, porque está sob controle. Você vai deixar o navio sair, volta agora, eu vou pular. Se não voltar, eu pulo na água, eu volto nadando. Porque você acredita que um pequeno furo no casco do navio, você sabe o que vai terminar. É essa técnica que nós temos que usar com o maligno quando ele vier e dizer para você, é só uma olhadinha na internet. Não, e você diz assim, oh, Jesus, tem misericórdia desses meus olhos. Quando passa alguém, eu fico olhando o inimigo e diz, não, é que você é humano, povo. Você é humano. Não fica ligando para isso, não. São seus instintos naturais que o Criador te deu. Você diz, é mesmo, olha que palavra. É mesmo. É interesse natural que o homem tem pelo sexo oposto. Ele sempre vai tentar te dizer que é um buraquinho no casco do seu navio. Faz tanta diferença. Você está começando a afundar agora. Você tem que aprender a dizer, não, eu não vou fazer essa viagem. Ah, mas é só uma olhada na internet, é só um gole, é só uma saída, é só um beijo. Não, eu não vou nessa. E o inimigo não entende outra palavra a não ser não. Ele tentou Jesus 3 vezes, as 3 vezes ele falou, não. Qual parte do não que você não entendeu? Até que ele foi embora. Diga não para o maligno quando ele aparecer, tentando te propor coisas pequenas. Paulo disse, não deis lugar ao maligno. Já brincaram aquela brincadeirinha dos encontros de casais, que põe 10 pessoas em 9 cadeiras, e bota a música para rolar, e fica todo mundo rolando em volta, até que para a música tem que sentar e um sobra sempre. Ponha sempre o inimigo para sobrar. E senão ele vai arranjar uma cadeira para sentar, e daqui a pouco ele está brincando com você, e você diz até que ele é legalzinho, não é isso tudo não. Diga não. Aprenda a dizer não. Você que está sendo tentado hoje, não negocie com a tentação, diga não. Paulo disse para Timóteo, tem coisas que você enfrenta, tem coisa que você clama o sangue, tem coisa que você foge. Timóteo era um pastor novinho, Paulo disse assim, foge dos desejos da mocidade. Ele disse, Timóteo, você é um homem de Deus. A hora que você sendo jovem, uma jovem aparecer com uma conversa, diga, eu sou um homem de Deus, eu vou resistir. Sai correndo. Ele ensinou a Timóteo, não confie nos seus hormônios, não confie nos seus instintos, saia correndo. Quando eu era novinho no ministério, começando, o inimigo ia tentar o primeiro. Veja, ele fala, Timóteo era um pastor, ele sempre está botando pastor, para a pessoa sempre dar crédito ao pastor aqui.
Mas o próprio Yahushua ensinou, não chameis ninguém, como está escrito em Mateus 23, não chameis ninguém de pai, porque um só é o vosso pai que está nos céus. Não chameis ninguém de mestre, ou seja, de mestre, de guia, de pastor, porque um só é o vosso mestre. Ele mesmo disse que ele é o único pastor. Ele disse que todos que vieram antes dele são ladrões e salteadores. Então ele está botando aqui como, primeiro ele falou João e Pedro, os pastores João e Pedro, para a pessoa sempre estar ali. O nome de Deus, ele é um pastor. Agora ele falou o pastor Timóteo. Mas bem que na escritura, os apóstolos eles não se chamavam pastores. Vocês podem ver. Você lê na Bíblia, pastor Timóteo, pastor Pedro, pastor João. A minha irmã falou para mim, mas Jesus falou, né, para Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Sim, apacentar as ovelhas para onde? Para o pastor que é Yahushua. Olha, eu estou te apresentando, então vá para o pastor que é Yahushua. É apacentar para levar o caminho que é Yahushua. E não para a pessoa aí ouvir um pastor sendo apacentado por um pastor líder religioso. É diferente. Então vocês vejam que ele está falando pastor, para a pessoa sempre estar ali. Ele é um pastor, ele é um homem de Deus, ele é um pastor. Então vocês vejam a maldade desse homem. Vamos continuar. E um dia eu estou de tarde na igreja, ninguém ainda para reunião de oração, estava sozinho no gabinete, de repente chega uma irmã correndo e se debruça em cima do balcão e diz, pastor, vim de uma briga tremenda em casa agora. Sim, irmã. E falei para o meu marido, vou sair daqui, vou me entregar para o primeiro homem que eu encontrar. Eu falei, e aonde a irmã passou? Vim direto para a igreja. Antes dela terminar, eu mandei a mão assim na cabeça dela e falei, sai, Satanás! E quando ela ficou tonta, eu sumi do gabinete. Fui lá para a porta da igreja esperar os meus irmãos chegarem. Porque eu sabia o que Paulo tinha dito para Timóteo, foge dos desejos. E depois de você explicar, você perde um ministério inteiro, porque você não soube dizer um não redondo para o maligno. Fique de pé. Você entendeu a mensagem? Você tem que usar essa mensagem essa semana. Então, você entendeu a mensagem? Eu entendi a mensagem. A mensagem que ele quis passar é o seguinte. Você tem que dizer não para você, tá certo? E dizer sim para ir praticar atos religiosos num templo físico onde o Altíssimo não habita. Foi isso que ele disse, tá, amados? Com certeza. Tá certo? Vamos ver aqui o que ele vai falar. Essa semana. Quero orar com você. Quero orar para você fazer uso dessa palavra e dizer não. Você vai lembrar dessa palavra por inspiração do Espírito Santo. A hora que você tiver uma situação e o patrão diz, estava pensando em você. Eu tive uma proposta, vai custar uma coisa assim. Não, eu fico com esse salário. Não. Você vai ter que aprender a usar esse não essa semana. Em casa, na rua, na escola, no trabalho, aonde você passar. Vamos cantar para terminarmos cantando. Bom, aí eles começam, né, com a música ao fundo para mexer com o emocional, porque eles mexem com o emocional, não é no entendimento, né? E aí, amados, vou parar por aqui, porque chega, né, já deu. Então, o resumo da mensagem é essa, tá, amados? O resumo da mensagem é que, depois eu vou botar isso aqui para vocês verem também, tá, amados? Desse homem aqui, o Laerte. Eu me lembro dele. Vagamente eu me lembro dele, né? Quando eu era da Nova Vida, ele era pastor lá. Eu me lembro dele. Bom, daí aqui eu vou escolher uma outra mensagem, né? Da Igreja Nova Vida, tá certo? Então, aí amanhã eu faço isso. Hoje chega por hoje, vou descansar um pouquinho a vista, né? Tem que maneirar um pouquinho na vista, porque é a vontade de falar de Yahushua e eu... Não, aí eu agora tenho que dizer não vamos dar um tempo para descansar a vista. Então, vou praticar aí a palavra do Jason, né, dizer não. Então vamos dizer não, porque por mim eu gravaria o vídeo o dia inteiro, o tempo todo, mas não, vamos descansar a vista um pouquinho, amanhã a gente continua com outra mensagem, tá certo, amados? Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like. Se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam no canal, acione o sininho para receber notificações do YouTube, compartilhem para que outros possam ter acesso à verdade, tá certo, amados? E
Que a Ruxa carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos, né? Digam não, amados, para o engano da religião. Diga não para a porta larga, que é religião, e vá para a porta estreita, que é Yahusha. Siga Yahusha, vá para Yahusha. Ele disse em João 8, ele disse para os líderes religiosos: vocês examinam as escrituras porque creem que nelas tem a vida eterna, mas são elas que testificam de mim, mas vocês não vêm a mim para ter a vida. Ele mesmo disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele disse: vinde a mim. Está cansado e sobrecarregado do quê? Do jugo da religião. O fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Por quê? Porque ele nos dá a liberdade de adorar o Pai e o Espírito em verdade. Então, amados, sejam livres do engano da religião, em nome de Yahusha. Até a próxima.